A linda cidade. Talvez um dos sentimentos mais agudos no registro da sensibilidade humana seja a do patriota longe do seu país. É uma sensação de tristeza misturada com grande saudade. O poeta brasileiro Gonçalves Dias, que viveu do ano 1828 a 1864, sentiu durante o tempo em que era estudante em Coimbra, Portugal, o que o motivou a escrever, no ano de 1843, o muito conhecido poema Canção do Exílio. Esta saudade é algo que todo crente deve sentir, pois realmente somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Podemos amar o nosso país terrestre, mas nunca devemos esquecer que a nossa primeira lealdade pertence a outro país, que aqui só discernimos espiritualmente, mas que, num dia glorioso, será a nossa herança eterna. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, depois de expressar o seu profundo desejo de partir e estar com Cristo, afirma no capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que na Bíblia muito pouco é ensinado acerca da eternidade futura. É possível que a razão disso seja porque a eternidade é tão diferente do estado atual da criação que todos nós, seres humanos e habitantes da Terra, somos incapazes de formar uma ideia dela. A nossa compreensão dela é muito limitada. Embora 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, contenha palavras referentes à sabedoria de Deus em mistério, agora, a nós revelada pelo Espírito, elas podem ser igualmente relacionadas à glória que será nossa na Nova Jerusalém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja João capítulo 14, versículo 2. Podemos refletir nas maravilhas que o olho humano já viu, a beleza ofuscante do nascer do sol, a majestade escabrosa das montanhas, as estrelas fulgindo no firmamento, as profundezas azuis dos mares, as lindas flores, os quadros impressionantes dos grandes mestres de pintura e os grandes feitos em pedras e aço dos engenheiros civis. O que aos nossos olhos verão no porvir será muito maior do que tudo isto. Podemos pensar no que o ouvido humano já ouviu, o canto dos passarinhos, o choro do neném recém-nascido, a música das famosas orquestras e a eloquência dos mais experientes oradores. O que o nosso ouvido ouvirão naquela cidade será muito maior do que tudo isso. Quem pode avaliar as coisas que já penetraram no coração humano? Como nós sonhamos e planejamos coisas possíveis e impossíveis, pensamentos de beleza, riqueza e majestade, porém muito mais além do que a mais febril das imaginações humanas poderiam criar esta estupenda realidade da nossa habitação eterna. Que futuro exaltado é reservado para aqueles que amam a Deus? Existem apenas 4 referências bíblicas tratando diretamente do estado eterno do crente. São as seguintes: 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e versículo 28, Efésios capítulo 3, versículo 21 e Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Devemos notar que Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o capítulo 22, versículo 5, refere-se ao milênio, embora existam coisas nesses versículos que continuarão na eternidade, no estado eterno.
Outras coisas, porém, tais como as nações, que vemos no capítulo 21, versículos 24 a 26, e a necessidade de cura, no capítulo 22, versículo 2, não estarão presentes na eternidade por serem resultados da entrada do pecado no mundo. Há também outros versículos na palavra de Deus que nos mostram algo do estado eterno, embora tratem principalmente de outros assuntos. Vamos considerar apenas alguns detalhes acerca da cidade chamada Nova Jerusalém. A primeira coisa a ser frisada é que é um lugar dos salvos. Somente os que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nesta vida farão parte desta cidade. É um lugar reservado para seu povo, como vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E todos os incrédulos e outros que não aceitaram o Evangelho serão lançados no lugar terrível chamado Lago de Fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Meu caro amigo, onde você passará esta eternidade? Prepare-se enquanto há tempo. Não seja como o rei Agripa, como se vê em Atos capítulo 26, versículo 6, apenas quase induzido a ser um cristão. A Nova Jerusalém será um lugar de alegria. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Abundância. Capítulo 21, versículo 6. Justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Descanso. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Pleno conhecimento. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 4, a adoração, Apocalipse capítulo 19, versículo 1, e serviço, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. É um lugar onde nos encontraremos com os nossos antequeridos que dormiram no Senhor. A separação pode ser dura agora, mas nós não nos entristeceremos como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, pois sabemos que hão de ressurgir e lá estarão conosco. A separação é causada pela morte, mas lá não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, é um lugar onde viveremos em nossos corpos espirituais. Corpos que agora são frágeis, serão fortes, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, e jamais sentiremos fome, sede, doença, cansaço e tristeza. É um lugar onde Deus será tudo e em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Maravilhoso, não é? Mas devemos considerar o fato ainda mais comovente, é que naquele lugar feliz havemos de nos encontrar com o nosso amado Senhor, passar a eternidade a contemplar aquele rosto que suportou a coroa de espinhos e aquelas mãos e pés que foram cravados numa cruz em nosso lugar. Será glória indizível. Além disso, lemos aqui, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Com Cristo e semelhantes a Cristo. Não existem palavras nossas que possam descrever tais coisas. Só podemos reverentemente dar graças ao nosso Deus por tanta bondade e amor. A língua inglesa tem uma palavra que é muito usada entre os crentes para descrever a morte de um salvo. É a palavra homicol, que significa simplesmente chamada para o lar. É uma palavra que encerra duas verdades preciosas. Uma delas é que neste mundo não temos morada permanente, o nosso lar é a Nova Jerusalém. O comerciante, quando viaja, geralmente fica num hotel ou pensão. Naquele lugar há poucas coisas que são dele, pois é apenas residência temporária. Quando ele volta para o lar, a situação já é bem diferente. Lá estão todas as suas possessões preciosas. É assim com o crente no mundo. Estamos aqui
de pensão e não devemos ficar presos pelas coisas materiais e terrestres, mas, como Abraão, devemos aguardar aquela cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Reconhecemos também que um dia receberemos a nossa chamada. Pode ser que venha ser pelo vale da sombra da morte, ou pode ser pela vinda do Senhor, quando seremos arrebatados sem experimentar a morte. De qualquer maneira, é o portão para a glória e, por isso, não há necessidade de dúvida ou medo. O evangelista Moody, poucos meses antes da sua morte, disse as seguintes palavras para uma grande congregação em Nova York: "Um dia lereis nas revistas que Moody está morto. Não acrediteis em nenhuma dessas palavras. Naquele momento estarei mais vivo do que estou agora. Nasci da carne em 1837 e nasci do Espírito em 1855. Aquele que é nascido da carne poderia morrer, aquele que é nascido do Espírito viverá para sempre." É verdade. Vamos aguardar a nossa chamada, trabalhando fervorosamente pelos interesses do nosso lar celestial. Vamos ver o Rei ali, sua santa paz fruir, com Jesus morar, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar.